Olá, amados, bom dia, paz do nosso Senhor Jesus Cristo, 30º dia, temos pela frente somente 10, então que nós venhamos a nos propor nesses últimos dias a realmente buscarmos mais e mais e alcançarmos o objetivo, então, desses 40 dias de jejum e oração para com Deus e Deus para conosco e nós para conosco, com nós mesmos. Então, que seja um dia de reflexão. Continuamos com o Pai Nosso e diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Salmos 27:4 diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Nós somos a atual casa do Espírito Santo. Deus habitou em algumas casas no decorrer da história. Vemos o tabernáculo de Moisés, uma ordem de Deus para o templo no deserto. Esse tabernáculo era onde a presença de Deus ia enquanto eles andavam no deserto. Depois do período em que a arca foi roubada, o rei Davi deseja trazê-la novamente para Jerusalém. Ele ergue uma tenda para recebê-lo até a construção do templo. Deus impede então Davi de construir esse templo. Nós sabemos disso, a Bíblia fala isso, passando a responsabilidade para seu filho Salomão. Então, Salomão, o seu filho, constrói o templo de Salomão, porque o profeta Natan vai dizer para Davi: olha, o Senhor está dizendo de que não será você que irá construir o templo para ele. E Deus tinha todos os motivos para permitir isso para Davi, mas Deus também tinha os seus mistérios. Por que tinha que ser para Salomão, o seu filho? Porque ele queria abençoar a descendência, porque essa era uma promessa que tinha para a vida de Davi, o rei segundo o coração de Deus, o homem segundo o coração de Deus, que a sua descendência seria abençoada. Assim é comigo e contigo. Se há uma promessa de Deus para que a nossa descendência seja abençoada, nós e a nossa descendência, porque Davi recebeu a promessa de bênção e sua descendência, então ela está sobre nós. Então nós precisamos crer, reavivar essa chama da fé nesses últimos dias desse nosso propósito de jejum e oração. Então este templo foi construído, na verdade, por Salomão, foi destruído na conquista babilônica. Então vem Neemias, maravilhoso livro, a gente já falou sobre isso, reforma, reconstruindo os muros de Jerusalém. E Zorobabel reconstrói o templo com recursos bem limitados. Então aparece Herodes na história, o rei Herodes, que manda perseguir Jesus, enfim, condenar Jesus, querendo conquistar a confiança dos judeus e ao mesmo tempo se colocar acima de Salomão. Reforma este templo de Salomão, deixando então, que Zorobabel tinha reformado, maior, mais majestoso ainda do que o primeiro, conhecido este templo como o templo de Herodes, templo que existia na época de Jesus e que foi destruído por Tito nos anos 70 depois da morte de Cristo. Como é importante a gente entender isso e ver o que é o contexto histórico, mas o contexto espiritual em cima disso, anexado a esse contexto histórico. A mais simples de todas as casas foi a tenda de Davi, e foi exatamente esta que Deus diz que irá restaurar. Olha só, a fidelidade de Deus novamente aparecendo e se apresentando na vida de Davi. Então essa fidelidade está sobre nós. Dependemos de eu e você sermos homens e mulheres segundo o coração de Deus. Isso não é difícil. Em Atos 15:16, cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei. Uma promessa. E assim aconteceu. Deus escolhe esta morada para ser uma referência para nós, que somos o santuário de Deus hoje, porque Ele quer restaurar na igreja a mesma paixão de Davi e que Davi teve pela sua presença.
Deus nos escolheu como sua casa porque Ele deseja um relacionamento profundo e diário conosco. E era exatamente este o coração de Davi, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. O tempo a sós com Deus é uma busca diária pelo pão vivo que desceu do céu. O alimento de ontem não me alimenta hoje, isso fisicamente e espiritualmente. A cada dia nós precisamos de alimento físico para nos fortalecer. Quanto mais o alimento espiritual para nos fortalecer espiritualmente, fortalecer nossa fé e nos manter vivos, fortes, inabaláveis. Espírito de intrepidez pode me trazer boas lembranças, me motivar a buscar novamente hoje, mas lembranças não trazem sustento. Podemos ter lembranças de seminários, de palavras, de tanta coisa que nós ouvimos e ficou guardados na memória, no coração. Mas essas lembranças não trazem sustento. Elas estão ali, sim, sustentaram, mas elas precisam ser reavivadas. Por isso é preciso buscar todos os dias o alimento espiritual, porque a cada dia a palavra de Deus, quando ela é lida, ela se renova para nós e fala naquele dia como nós precisamos. Esse é o mistério de Deus, essa é a beleza de Deus sobre a minha vida e sua vida. A busca diária deve gerar em nossas vidas a decisão e entendimento de que nosso sustento vem do Senhor Deus, ligando assim todo desejo por outras fontes de alimentos. Então, o nosso alimento vem de Deus, do trono da graça de Deus. A água da cura vem do trono da graça de Deus. O alimento espiritual que precisamos vem do trono da graça de Deus, da essência do coração do Pai. Lembro-me que quando Daniel decidiu firmemente não se contaminar, e você deve lembrar disso, eu amo falar isso para jovens, eu amo essa passagem, ele é testemunho para nós adultos. Olha só, quando ele decidiu, foi uma decisão, firmemente não se contaminar com os manjares da Babilônia, da mesa do rei, o que ele fez? Decidiu que era o Senhor Deus que iria sustentá-lo. Então é esse Deus que nos sustenta, o mesmo Deus de Daniel. É um momento de decisão, não podemos ficar vagando em dois caminhos. É muito forte isso. Comendo da mesa do Senhor, ceando da mesa do Senhor, recebendo as provisões, os milagres da mesa do Senhor e querer os manjares do pecado. É muito forte. O pecado é muito forte, muito presente no mundo, principalmente nos dias de hoje, cada vez mais, a mídia, tanta coisa. Mas eu não estou falando só do pecado da carne, o pecado da soberba, o pecado da gula, o pecado da inveja, o pecado da luxúria, da vaidade, o pecado de ter, de eu ter. Quando a pessoa vive assim, o Deus dela não é mais o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, inclusive a moeda. Quando esse ter é desta forma, o poder dele está centrado na moeda. É o Deus mamão. Então, não existe pecado grande ou pequeno. Ele é um pecado. Então, nós precisamos entender isso e decidir por isso também. O salmista diz: todas as minhas fontes estão em ti. A presença do Senhor deve nos satisfazer de tal forma que não teremos nenhum prazer em outras fontes. Como teremos prazeres em outras fontes? Porque se o sustento de todas as fontes que nós precisamos vem da maior fonte, que é o nosso Deus Pai, o nosso Paizinho maior, o nosso Paizinho que nos cuida, o nosso Paizinho que enxuga nossas lágrimas, nosso Paizinho da provisão, da restituição, aquele que nos dá muito mais além do que pedimos ou pensamos. Essa é a fonte principal que deve sustentar, regar a tua vida, saciar a sua sede. Aleluia. Então aquieta a sua alma, aquietemos a nossa alma. Vamos ouvir a voz de Deus, vamos receber desta fonte do trono da graça.
Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Esta busca pelo pão vivo depende de uma combinação do agir de Deus com os nossos esforços. Não encontraremos nada se Deus não permitir. Mas ao mesmo tempo, Deus não revelará nada se não buscarmos. Porque Deus é a fonte. Então nós temos que buscar nesta fonte. Ontem foi falado: pedir e recebereis, buscais e achareis, batei e a porta se abrirá. Quem representa isso? Pedir, buscar e achar? Deus. Esse Deus. É isso que nós precisamos buscar. Uma coisa, se você tivesse que fazer apenas uma coisa no seu dia hoje, qual seria a sua prioridade? Se Deus te desse a oportunidade de fazer um pedido a Ele, qual seria o seu pedido? É uma pergunta muito forte. E digo para vocês que quando eu li, me preparando, orando, pedindo a direção do Espírito Santo para acrescentar, porque o Espírito Santo, ele anexa na palavra de Deus, aliás, ele salta os olhos nossos, a palavra de Deus, ele se revela, ele está em cada frase, em cada entrelinhas. Eu disse: Deus, eu só não tenho um. Em seguida eu ajeitei 3, e lá um pouco já estava arrumando mais pedidos, porque eu não peço só para mim. Eu sempre tenho pessoas anexadas, pedidos anexados e pedidos que eu carrego no coração, que eu nem preciso mais ler no bilhete da igreja, nem abrir a Bíblia onde está anotado num outro bilhete ou no meu caderninho de oração. Não preciso disso, porque tem pedidos tão veementes, tão fortes que eu carrego no meu coração, a tábua do meu coração. Então nós vemos que Jesus mostra a Marta o que realmente é mais importante, a prioridade da vida. Porque Marta estava ali nos afazeres, e Maria procurando a melhor parte. E ela chega e questiona Jesus e pergunta para Jesus: Jesus, não te importas de que eu esteja sozinha preparando o jantar, preparando tudo para o Senhor? E Maria ali sentada, não me ajuda, não faz nada. E Jesus responde para ela: Marta, Marta, Maria, pois, escolheu a melhor parte. E aqui eu vou fazer um parênteses, que ontem o Espírito Santo lembrou no culto da quarta da tarde, quarta de milagres. Nós queremos milagres, sim. Só qual é a prioridade do nosso dia ao acordar? Qual é a prioridade? O despertador é em cima da hora. Você quer dormir mais um pouco? Falando no geral, sei que tem gente que não faz isso. Aí não tem nem 10 minutos, nem 5. Desperta 5 antes, ajoelha 5 minutos. Porque para Deus 1000 anos é como um dia é como 1000 anos, então 5 minutos não é os nossos 5 minutos, para Deus é muito mais. Ou talvez pode ser menos, mas Deus é um Deus multiplicador, Ele abençoa, misericordioso, maravilhoso, Ele sabe que é muito mais. Quer dizer, eu creio que ele sabe com certeza, mas eu creio que Ele recebe como muito mais, melhor dizendo. Então, qual é a prioridade? Se nós precisamos de milagre, a prioridade é a oração, a prioridade é o nosso TSD, a prioridade é a intimidade com Deus, buscando Ele e entregando para Ele aquele dia e dizendo: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Mas o pão nosso hoje, se revelando para nós através do Espírito Santo, não representa só o pão literalmente. Sim, é este também, mas é o pão que desceu do céu. Qual é o pão que desce do céu? É a palavra de Deus se revelando, a vontade de Deus, os milagres de Deus. Então ele representa muitas áreas da nossa vida e nós precisamos dar prioridade a esse pão que gera vida. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então nós precisamos buscar este pão vivo. Lucas 10:42 diz: entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Agora nós vamos ter um entendimento diferente
Olha o que Jesus diz. Ela escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirada. Quando eu e você escolhemos a melhor parte, a oração, essa oração, Deus resgata, Deus recolhe, Deus ouve e guarda, processa na sua majestade, no seu querer, no seu efetuar, no seu sim e amém. E ele responde no devido tempo, na devida hora, no devido momento. Enquanto isso, ele está preparando a mim e a você para essa resposta. Às vezes nós achamos que demora tanto, mas para Deus é um dia só. Para nós parece 1000 anos. Falando no sentido geral, porque às vezes a gente cansa de esperar. Então, quando nós escolhemos a melhor parte no início do nosso dia, dando prioridade a este dia, o pão nosso de cada dia será acrescentado em todas as áreas da nossa vida e não nos será tirado. Então nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado pela tua passagem dessa mensagem desse dia de hoje, Deus. Obrigado, Senhor, porque o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E o Senhor sempre tem esse pão preparado, e ele já começa pelo alimento espiritual das misericórdias renovadas pela manhã. Mas nós queremos neste dia dizer para Ti, Senhor, que como templo do Espírito Santo, como Teu templo, onde nós vamos, o Senhor está. Então nós Te buscamos porque nós sabemos que a melhor parte é esta prioridade é a Tua busca, esta prioridade é estar contigo, essa prioridade é o tempo a sós, essa prioridade é consagrar o nosso dia mesmo, o nosso ir e vir para Ti, Senhor. Dizer que não é para Ti, é para nós. Tudo que nós pedimos, pensamos ou falamos a Deus, a prioridade, o tempo a sós, a intimidade, a oração, o jejum, é para nós. É a nosso favor. E Ele devolve para nós. Então isso é a maravilha de Deus, os mistérios de Deus. Ele é perfeito, soberano, e isso nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, te louvamos, Deus, porque hoje nós tivemos esse entendimento que nós buscamos a melhor parte, a prioridade da Tua presença ao despertar da manhã, ao anoitecer, a hora de deitar a cabeça no travesseiro, e a gratidão pelo nosso dever cumprido. Deito e logo pego no sono, diz o salmista, porque Tu, Senhor, estás comigo, porque Tu, Senhor, guarda meu sono, vela meu sono. E assim nós repousamos em paz, sabendo que o nosso coração está em paz, que o Senhor pode sondar os nossos corações, e os nossos corações estão na presença de Deus. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Que esta melhor parte que não nos será tirada venha sobre todas as áreas da nossa vida, representando o pão nosso de cada dia, se manifestando no alimento espiritual da cura, da restauração, do milagre, da provisão, onde todos nós precisamos e que o Senhor sabe muito melhor do que nós, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, obrigado, meu Deus. Deus te abençoe grandemente. Um beijo no seu coração, seja grandemente abençoado. Em nome de Jesus, Deus é contigo. Em nome de Jesus. Você que valoriza, você que está buscando, sempre digo, essa mensagem toda é desse livro Tempo a Sós com Deus. E o Espírito Santo anexando ali, falando conosco, nós orando. Mas é a palavra de Deus. Revelada, pronunciada, explicada, para que venha te agraciar. Assim seja, em nome de Jesus. Amém.